Eu volto a conversar com a professora de Relações Internacionais, Flávia Loss. Professora, o que nós vimos foi uma ação mais contida de Israel. Isso seria uma nova estratégia nessa guerra, nesse conflito? Muito mais do que uma nova estratégia, Márcio, o que a gente vê foi, mais uma vez, uma postura diplomática, né? Às vezes a gente diminui o papel da diplomacia, mas em casos como esse a gente vê como tem uma grande importância. Então, os Estados Unidos, especialmente o secretário de Estado, Antony Blinken, que é o equivalente ao ministro de Relações Exteriores, esteve em Jerusalém recentemente e foi uma figura fundamental para convencer o governo Netanyahu a acertar nesse novo ataque apenas alvos militares. Então, isso foi uma amarração ali feita em conversas, em diálogos entre os dois governos, os Estados Unidos e o governo de Israel, Netanyahu. Isso foi muito difícil, porque desde que essa escalada de violência começou, o governo Joe Biden não estava sendo muito escutado pelo governo Netanyahu. Então, dessa vez, deu certo e os ataques foram mais circunscritos a alvos militares. E com esse ataque circunscrito, com essa ação mais contida, mesmo assim a gente pode esperar uma resposta do Irã, como foi dito pelas autoridades iranianas, que tem o direito de se defender? Agora segue mais uma etapa dessas negociações. Também os Estados Unidos estarão envolvidos para evitar que tenha uma tréplica agora do Irã. É difícil saber qual vai ser a movimentação, a gente tem muito menos informações do regime iraniano, mas tanto os Estados Unidos quanto outros aliados ali do Irã especificamente vão tentar mediar essa situação, justamente para evitar uma nova escalada de tensão na região. Ontem nós falando aqui no estúdio, no momento em que as notícias chegavam dos bombardeios, era por volta de 9 da noite aqui, madrugada em Teherã, onde as explosões estavam sendo ouvidas. A capital não foi bombardeada, mas sim era possível ouvir da capital esses bombardeios. Eu pergunto se um movimento que poderia acontecer, se não do Irã respondendo a Israel, seria do Hezbollah ou do próprio Hamas intensificarem seus ataques, seus lançamentos de foguetes em direção ao território israelense, numa resposta e numa retaliação ao que o Irã, patrocinador desses dois grupos, sofreu. Márcio, na minha avaliação, isso seria mais difícil, porque esses dois grupos que você citou já estão bem fragmentados, já sofreram muito com os últimos ataques de Israel. Então, seria mais complicado. Ainda que seria lógica, eles já não têm condições de fazer tantos ataques. Podem fazer, mas não com a mesma intensidade, já não tem a mesma capacidade destrutiva. Perfeito, perfeito. Agora, na reportagem a gente viu como, e a senhora disse isso, como os americanos se preocupam em fazer essa mediação, a gente viu o premier britânico também fazendo isso. Eu pergunto sobre o posicionamento brasileiro em pedir um cessar-fogo, condenar os ataques. Qual é a sua avaliação? Esse é o nosso posicionamento tradicional, eu acho que é o mais seguro para o Brasil e para esse caminho, pela tradição da nossa política externa. Em qualquer conflito, o Brasil preza e prega pela paz. Então, pelo cessar-fogo e pela volta das negociações. É isso que a gente tem insistido, sem sucesso, claro, mas é a nossa tradição, tanto no conflito em Gaza e agora com essa escalada de violência entre Israel e Irã. Agora, pelo que a senhora falou, as forças do Hezbollah no Líbano e do Hamas na faixa de Gaza já foram bastante atingidas. A possibilidade de novos ataques, de lançamento de mísseis, grandes armas que eles poderiam possuir, isso já teria perdido uma grande força por conta de todo o ataque fortíssimo que a gente sabe já aconteceu na faixa de Gaza. Estamos acompanhando isso desde o ano passado e também na região do Líbano contra o Hezbollah. Mas, efetivamente, isso não significa ainda a paz na região. Não, estamos longe ainda de um processo de paz, e isso que é preocupante. De fato, tanto o Hezbollah quanto o Hamas estão mais fragmentados, com mais dificuldades, depois de tantos ataques que foram feitos. A gente tem que lembrar que Israel é muito mais forte militarmente e, além disso, conta com o fornecimento de armas e tecnologia dos Estados Unidos. Claro que pode ocorrer um ataque, mas sem a mesma força destrutiva, né? Como a gente estava conversando. Já não tem a mesma capacidade bélica de atingir Israel, que
consegue se defender de maneira muito mais efetiva. Mas, com tudo isso, o que a gente não consegue enxergar ainda é a volta de um processo de negociação de paz. Por isso que as próximas eleições dos Estados Unidos, agora em 5 de novembro, são tão importantes. Porque o próximo ou a próxima presidente vão precisar lidar com esse assunto. E a gente já sabe que a opinião pública dos Estados Unidos vai por esse caminho, a volta de um diálogo para o cessar-fogo, no mínimo. Não interessa o candidato que vença a eleição do próximo dia 5 de novembro? Claro que a maneira como cada candidato, dependendo se for o Trump ou a Harris, vai lidar de uma maneira diferente, mas as informações que a gente tem de pesquisas de opinião é que os americanos não querem uma escalada de violência na região, já estão preocupados com o que está acontecendo, pensando nos eleitores e eleitoras, né? Então, o próximo presidente vai ter que dar uma resposta para isso. E provavelmente o caminho vai ser um cessar-fogo, a volta de negociações de paz. Agora, como um presidente republicano ou uma presidente democrata fará isso, são maneiras diferentes. A gente sabe que os dois candidatos são muito diferentes na sua visão de mundo, principalmente. Boa sorte para eles e, consequentemente, boa sorte para a região e para todos nós. Eu conversei com Flávia Loss, professora de Relações Internacionais da FESP. Muito obrigado, professora, por conversar com a gente nesse sábado. Foi bastante importante. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite.